Um milagre maior do que contam. Talvez a história que você ouviu não seja toda a verdade. Disseram que Jesus alimentou apenas 5.000 pessoas e o restante teriam ficado de fora. Essa versão reduzida dos fatos tem nos impedido de enxergar a grandeza real do que aconteceu. Mas tudo muda quando fazemos uma pergunta simples. Será que alguém, sequer uma única pessoa, saiu dali com fome? Se você acha que conhece esse milagre, prepare-se, o que você sabe é só a ponta do iceberg. Os números são mais impressionantes, o significado vai muito além do que parece, e a realidade transborda em generosidade e poder. A diferença entre o que você aprendeu e o que realmente aconteceu é enorme e quase inacreditável. Está pronto para enxergar o que ficou oculto? Porque a história verdadeira está prestes a ser revelada e ela é surpreendente. Enquanto o sol desaparece atrás das colinas da Galileia, algo extraordinário se prepara para acontecer. Milhares de olhares voltados para ele. Uma multidão esperançosa fixava os olhos em Jesus. Milhares se reuniram naquele lugar afastado, impulsionados por suas palavras cheias de autoridade e pelas histórias de milagres que corriam de boca em boca. No entanto, à medida que o sol avançava no céu, um desafio inesperado começou a surgir e com ele, uma lição que mudaria tudo. A fome começou a apertar. Estômagos roncavam. Os discípulos, inquietos, se aproximaram com uma sugestão lógica. Senhor, mande o povo embora, para que encontrem algo para comer nas aldeias próximas. Mas Jesus os surpreendeu com uma resposta diferente. Vocês mesmos deem de comer a eles, disse, com um brilho misterioso no olhar como quem já conhece o final da história. Os discípulos ficaram atônitos. Como seria possível alimentar aquela multidão com quase nada? Tinham apenas 5 pães simples e 2 peixinhos, um lanche que mal serviria para um. Uma multidão, uma necessidade e um propósito maior. Parecia impossível. Mas nas mãos de Jesus, aquela oferta modesta se tornaria o centro de um milagre que atravessaria os séculos. Nos próximos minutos, vamos mergulhar em uma nova perspectiva dessa passagem tão conhecida e mostrar que o que aconteceu naquele dia vai muito além da contagem de pães e peixes. E começa com uma pergunta intrigante. Por que Jesus atraiu milhares para um lugar tão isolado, sem nenhuma estratégia aparente para alimentar a todos? O que havia naquele encontro que justificasse tamanho sacrifício? A multidão havia deixado para trás suas casas, suas rotinas, suas aldeias, buscando palavras que alimentassem o coração. Mas agora, o vazio no estômago começava a gritar mais alto e o cenário estava pronto para um dos momentos mais marcantes da história. Uma multidão movida por fé, esperança e curiosidade. Eles vieram de todos os lados de vilarejos escondidos entre colinas, de cidades próximas, das margens dos lagos e dos campos em cultivo. Agricultores deixaram suas terras, pescadores suspenderam suas redes, e artesãos fecharam suas oficinas. Todos seguiram em direção a uma colina isolada, longe da agitação dos mercados, em busca de algo que não se podia comprar. Palavras que tocavam a alma. Alguns ansiavam por cura, acreditando que um único toque de Jesus poderia transformar suas vidas. Outros, levados pela curiosidade, queriam ver com os próprios olhos aquele de quem tanto falavam. E havia os que, silenciosamente, carregavam no peito a esperança de encontrar ali um sentido, uma direção, um novo começo. Independentemente do motivo, todos haviam deixado para trás a segurança de seus lares. E agora, com o entardecer colorindo o céu e o frio começando a se espalhar, a fome se tornava inegável. O dilema que parecia não ter solução. O ambiente já não era o mesmo. Crianças inquietas, adultos impacientes. O silêncio reverente de horas antes dava lugar ao desconforto causado pela fome. E, com ela, o clima se tornava tenso. Estava tudo pronto para uma intervenção divina que ninguém poderia prever. Pense na posição dos discípulos, responsáveis por uma multidão faminta, mas sem ter absolutamente nada em mãos. Um desafio que beirava o impossível. Eles se reuniram, inquietos,
trocando olhares aflitos. Até que um deles se dirigiu a Jesus com uma sugestão sensata. Mestre, já está ficando tarde e estamos num lugar distante. Deixe o povo ir buscar alimento nas aldeias por perto. Mas Jesus, com a calma de quem vê além, respondeu de forma inesperada. Alimentem vocês mesmos essas pessoas. O espanto foi geral. Como poderiam cumprir tal ordem? Nem com meses de trabalho conseguiriam o necessário. Filipe, sempre racional, fez as contas. Nem com o salário de 8 meses poderíamos comprar pão suficiente para que cada um comesse um pedaço. A fé humilde de um menino. E então, no meio da escassez, uma pequena esperança surgiu. Um garoto, anônimo, trouxe o que tinha. 5 pães de cevada e 2 peixes pequenos. Era pouco, quase nada. Mas foi tudo que ele tinha e ele ofereceu. André, irmão de Pedro, levou o menino até Jesus e disse: Aqui está um menino com 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso diante de tanta gente? A pergunta ficou no ar, misturando fé e incredulidade. O início do impossível. Jesus pegou o alimento com delicadeza, olhou para o céu e agradeceu. A multidão silenciou. Cada olhar estava fixo nele. E então, com gestos simples, ele começou a repartir os pães e os peixes. E foi aí que o milagre começou a tomar forma. A comida não apenas foi suficiente, ela se multiplicou além de qualquer expectativa. Alimentou milhares, até que todos estivessem satisfeitos. Uma abundância que desafiava toda a lógica humana. Um sinal claro de que, nas mãos de Jesus, até o pouco se torna mais do que o suficiente. Quando a lógica se curva diante do sobrenatural. Os discípulos observavam, perplexos, enquanto repartiam o alimento. Era para acabar a qualquer momento, mas não acabava. Os cestos, que deveriam se esvaziar rapidamente, permaneciam cheios, como se uma fonte invisível os abastecesse sem parar. O pão continuava surgindo. O peixe não diminuía. À medida que cruzavam a multidão, entregando porções a cada pessoa, expressões de espanto se multiplicavam. Os rostos cansados pela fome agora se iluminavam com alívio e alegria. Crianças riam, famílias se alegravam e a paisagem antes tensa se transformava em uma celebração viva. O milagre estava se revelando diante de milhares. Pão após pão, peixe após peixe, e o alimento simplesmente não cessava. Era como se a generosidade de Deus desafiasse qualquer medida humana. Quanto mais se distribuía, mais havia para dar. Os mesmos discípulos que haviam questionado agora eram instrumentos ativos do impossível, participantes diretos de uma manifestação poderosa do reino de Deus. Muito além da contagem de pessoas. A maioria conhece a história. Jesus alimentou 5.000. Mas há um detalhe muitas vezes esquecido e ele transforma completamente a forma como vemos esse acontecimento. Voltando ao momento na colina, o mais surpreendente não foi apenas a quantidade de pessoas alimentada, mas o que aconteceu depois que todos já estavam satisfeitos. As Escrituras relatam que ninguém saiu com fome. Todos comeram até se fartar. Então, Jesus deu uma nova orientação aos seus discípulos. Recolham o que sobrou. Nada deve ser desperdiçado. Ainda impactados com o que haviam testemunhado, os discípulos recolheram os restos. E o que encontraram? 12 cestos cheios. 12. Um número cheio de significado. Esse número não era aleatório. Representava as 12 tribos de Israel, um símbolo claro de totalidade, de que a promessa alcançava todo o povo. Jesus não estava apenas multiplicando comida. Ele estava proclamando que a provisão de Deus é abundante, suficiente e ainda vai além. De um simples lanche entregue com fé 5 pães e 2 peixinhos, não apenas milhares se alimentaram plenamente, como ainda houve mais ao fim do que no começo. O milagre não foi só suprimento. Foi sobre excedente. Foi sobre graça sem medida. Enquanto recolhiam os cestos cheios, os discípulos ainda digeriam, não apenas o pão mas a grandeza daquilo que haviam presenciado.
Não era só uma demonstração de poder, era uma revelação da identidade de Jesus e da abundância do reino que ele estava trazendo à terra. O significado oculto por trás da multiplicação. Mas há uma pergunta essencial que ainda precisa ser feita. Por que Jesus escolheu exatamente esse milagre? Entre tantas formas de manifestar o poder divino, por que realizar justamente um ato tão expressivo de provisão e fartura? A resposta vai além da comida. Esse milagre não foi apenas sobre alimentar multidões, foi uma encenação simbólica da própria essência de Deus. Lembra do maná no deserto? No Antigo Testamento, Deus alimentou os israelitas com pão do céu. Agora, Jesus recria essa cena diante de milhares, não apenas como uma repetição do passado, mas como um avanço. Ele não apenas provê, ele revela que a abundância de Deus havia se tornado ainda mais generosa, mais acessível, mais próxima. E tudo isso aconteceu pouco antes de ele afirmar: "Eu sou o pão da vida." Ao saciar a fome física da multidão, Jesus estava apontando para algo ainda mais profundo. Ele veio para alimentar a alma. Ele é aquele que supre as necessidades mais íntimas e eternas do ser humano. Esse milagre não foi apenas uma resposta a uma necessidade momentânea. Foi uma mensagem viva. Os discípulos, antes cheios de dúvidas, agora estavam cercados por evidências de uma generosidade divina que transbordava. Jesus já havia curado, libertado, ensinado, mas esse gesto tocou a todos de forma íntima. Foi pessoal. Cada pessoa ali experimentou, de alguma maneira, o cuidado prático e o amor tangível do Salvador. Quantos realmente foram alimentados? Mas tem mais um detalhe, e talvez você nunca tenha notado. Quantas pessoas, de fato, comeram naquele dia? Muitos falam do milagre dos 5.000. Mas esses 5.000 eram apenas os homens. Na cultura judaica da época, as contagens públicas normalmente excluíam mulheres e crianças. Agora, pense, se a maioria desses homens estava com suas famílias, o número real poderia ter sido 3, 4, até 5 vezes maior. O Evangelho de Mateus é claro. Havia cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Isso nos leva a estimativas muito maiores. 10.000, 15.000, talvez até 30.000 pessoas. Imagine uma arena inteira, cada indivíduo sendo alimentado milagrosamente. Não faltou para ninguém. Cada boca faminta foi saciada. Homens, mulheres, crianças, todos experimentaram, juntos, a generosidade sem limites de Deus. E essa é a verdadeira beleza do milagre. Ele nos mostra um Deus que não apenas vê as multidões, mas também se importa com cada pessoa. Um Pai que não deixa ninguém de fora. E a pergunta que fica é: será que aquela 5.001 pessoa também foi alimentada? Sim, porque na economia da graça, ninguém é esquecido. Sempre há o suficiente e ainda sobra. E isso é só o começo. E se essa mensagem abençoou a sua vida, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber mais conteúdos como este. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra e vamos juntos espalhar o amor de Deus. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Até o próximo vídeo.